Boa tarde, quinto ano. Então, continuando com as nossas aulas aqui, ainda à distância, né? Mas espero que tudo isso passe logo. Vamos abrir nosso livro de cidadania na página 42. Então, nosso tema de hoje é sobre o desemprego. Tema que tem gerado tanta polêmica nos dias atuais, né? Diante de uma crise que estamos passando na saúde, essa crise tem afetado tudo, né, na nossa vida, inclusive a economia do nosso país. E isso tem gerado bastante desemprego atualmente, infelizmente, né? Então, vamos lá ver o que diz o livro de vocês, na página 42. Vamos lá. Desde pequeno, vamos à escola para aprender, né? Pois desde pequenininho lá, a gente precisa se preparar para escolher uma profissão no futuro. Quando vocês chegam lá na escola, na educação infantil, né? Lá em Tia Cris, desde lá, vocês sempre estão pensando o que vai ser no futuro. Muitos já chegam lá com 3 anos, já sabem o que vai ser, né? Tia, eu vou ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser professora, eu vou ser advogado, então eu vou ser engenheiro. São várias profissões, né? Cada um tem a sua escolha, a sua vontade. E para que se realize, é preciso de estudar muito, né? Se preparar, se capacitar, né? Fazer cursos técnicos, universidades, porque é a partir daí que eu vou conseguir ser um bom profissional. Por quê? Porque o mercado de trabalho, ele cada vez mais ele exige das pessoas. Então, por isso eu preciso de cada vez mais estar bem preparado naquela profissão que eu escolhi, não é? Se eu mesmo que eu tivesse termino a universidade, por exemplo, e eu paro por ali, eu vou ficar para trás. Por quê? Porque existem outras coisas após a universidade, né? Eu posso fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, posso ir atrás de novos conhecimentos. Então, tudo isso aí eu preciso de aprender, eu preciso desenvolver para que eu seja um bom profissional. Por quê? Porque se o mercado exige cada vez mais, se eu não conseguir atingir mais, como é que vai ficar? Eu vou ficar para trás. Então, eu preciso me preparar, eu preciso melhorar para que eu consiga uma boa colocação, uma boa vaga, né? Seja ele no emprego público, no emprego privado. Então, preciso cada vez mais estar preparado. Então, o desemprego é um dos problemas que mais causa transtorno à economia do país, certo? Ele teve início na Revolução Industrial, pois com a criação das máquinas, a mão de obra foi reduzida. Como, por exemplo, se lá na Revolução Industrial, né, se antes tinha 10 pessoas trabalhando, depois da Revolução Industrial, com a criação das máquinas, 2 pessoas ficaram trabalhando, por exemplo. Por quê? Porque essas 8 pessoas foram substituídas por máquinas. Então, a Revolução Industrial, com a criação das máquinas, facilitou a vida, sim, mas também trouxe bastante desemprego, né? Porque da forma que eu ia conseguir, que ia se conseguir trabalhar mais rápido, mas também ia gerar mais desemprego, né? Olha só as fotos aí das máquinas na Revolução Industrial. Olha como são antigas, né? Em preto e branco, estão vendo? Então, atualmente, o avanço tecnológico começou a avançar. O avanço tecnológico, né? Os homens começaram a não ser mais tão necessário às empresas. É o que eu acabei de falar, né? Se antes tinha 10 trabalhadores, 2
só 2 eram necessários para cumprir aquela atividade que a empresa pedia. A gente tem alguns exemplos aí de empresas que foram substituindo a mão de obra pelo avanço da tecnologia. A gente tira aí as empresas de ônibus, né? Antigamente, eu não sei se vocês lembram, se vocês eram muito pequenininhos, mas nas empresas de ônibus tinha o motorista e o cobrador, né? Quando a gente ia passar, que não tinha ainda essa questão do cartão, quando a gente ia passar lá, a gente passava primeiro pelo cobrador lá para pagar a passagem. E isso hoje em dia não existe mais, né? Foi substituído lá, tem uma maquinazinha que a gente passa apenas o cartão. Então, quantas pessoas que eram pai de famílias ali perderam seus empregos, né? Muitas. Outra coisa que vem acontecendo, a gente já tem algum aqui na cidade, né? Muitos supermercados estão deixando de ter o caixa lá e a pessoa mesmo que faz as compras podem ir lá e passar suas compras através do cartão. E isso aí já gerou outros desempregos, porque tirou a pessoa que trabalhava no caixa lá e também a pessoa que estava lá embalando os produtos, né, que o cliente comprou. Então, assim, são avanços bons? São, mas que gera desemprego também. Então, por isso que cada vez mais as pessoas têm que estar buscando aprender coisas novas, desenvolver coisas novas, porque o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, certo? Mas diante de tanto desemprego, o que pode se fazer para diminuir esse desemprego, né? Diante de tanta situação que a gente vê aí, de situações de pessoas passando fome, como a gente viu no tema passado da nossa aula. Tanta gente aí, né? Infelizmente, e é a procura de emprego, tantas pessoas, né? Complicada a situação. Então, é necessário que os nossos governantes investam na educação, oferecendo cursos de capacitação profissional, a fim de que a população possa ter a oportunidade de se qualificar, de aprender para que aprender coisas novas que o mercado de trabalho exige cada vez mais. Infelizmente, né, quando a gente se depara aí com uma oportunidade de emprego, seja em qual cargo for, gente, quando a gente vai olhar, é pessoas dormindo na fila, né, para conseguir lá um emprego. Tem gente que vai de madrugada, quando chega já tem não sei quantas pessoas na fila para poder passar por essa entrevista de emprego. Não quer nem dizer que já está empregado, porque vai se fazer uma série de procedimentos para ver se realmente a pessoa está apta para ficar naquela empresa. Isso tudo por quê, gente? Porque a situação é difícil, as contas não param de chegar, né? Conta de água, conta de luz, alimentação, escola, uma pessoa fica doente, precisa de remédio. Então, tudo isso não para, o mundo não para. Mas, quando a gente está com a falta de dinheiro, a falta de emprego, é complicado poder viver desse jeito, né? Bem difícil mesmo. Então, a gente tem que cada vez mais pegar as oportunidades que a vida dá a gente e estudar, aprender, desenvolver coisas novas. Não parar no tempo, porque a situação está difícil, né? Está difícil para quem estudou. Imagine para quem não tem, né, essa situação. Hoje a gente está aí enfrentando uma crise mundial, né? E o nosso país está complicado, com vários desempregos aí. Tantas pessoas estão sem seus empregos, tantas pessoas que trabalhavam por conta própria não estão podendo trabalhar, estão em casa, né? Vivendo das reservas, né? Que
que tinha, do dinheiro que tinha guardado na poupança. Mas e aí, quando isso acabar? Tá bem complicada a situação, né? A gente sabe que, como eu falei no vídeo passado, tá tudo parado, é necessário ultimamente, mas que tá complicada a situação. Então, por isso que quando a gente tem as oportunidades, a gente não pode deixar de agarrar, né? De estudar, de aprender, de desenvolver, porque para poder ser um bom profissional na vida, né? Seja ele qual profissão escolher, seja qualquer profissão, todas têm que estar se qualificando, têm que estar aprendendo coisas novas, certo? O trabalho, ele pode ser físico ou intelectual. Ele tem como objetivo, né, a transformação de alguma coisa. Sempre é baseado no pagamento, né? Pelo esforço ou tempo realizado que aquela pessoa trabalhou, certo? Depende, tem gente que trabalha meio expediente, tem gente que trabalha no expediente todo, então vai ser remunerado de acordo com o seu trabalho, com o seu cargo, certo? Existem várias formas de trabalho, vamos conhecer algumas delas agora. Exemplos aí, o trabalho doméstico, né? Esse trabalho doméstico, hoje em dia, todo mundo faz, né? Só que antigamente era um trabalho que era considerado que era só das mulheres. Só das mulheres, das meninas, como a gente viu lá naquele vídeo, lá na escravidão ainda, né? Que era, as meninas iam, trabalhavam na cozinha, lembra? Isso. Então, esse trabalho antes era desse jeito. Hoje em dia, com as mulheres cada vez mais ampliando seu mercado de trabalho, né, aprendendo coisas novas, trabalhando fora, esse trabalho doméstico tende a ser dividido por todas as pessoas da casa, para que as mulheres também possam trabalhar e ganhar o seu dinheiro, né? Certo? Muitas empregadas domésticas, né, antes trabalhavam em troca de poucas coisas, às vezes em troca de comida, em troca de uma roupa, em troca de um trocado. Hoje em dia, graças a Deus, essa situação tem mudado, né? Existem aquelas pessoas que têm um trabalho fixo, como doméstica, que se trabalha lá, tudo direitinho, de carteira assinada, né? E existem aquelas pessoas também que trabalham fazendo faxina, um emprego totalmente digno e tão necessário na vida de todo mundo, né? Que trabalha fora, que precisa de uma pessoa para estar lá, muitas vezes para ajudar, uns vai 2 vezes na semana, outros 3, outras 3. E tanto ajuda a pessoa que da casa, né? Como ela tem a sua ajuda, né? Na vida, na sua vida, na vida dos filhos dela, da família dela. Então, o emprego doméstico, né, de doméstico, cada vez mais, graças a Deus, é bem valorizado, né? Deve ser do mesmo jeito de qualquer outro emprego, de carteira assinada, tudo bem direitinho, certo? O que é um emprego urbano? A variedade de emprego dos centros urbanos são caracterizadas pelos serviços e pelo comércio, certo? São esses empregos que tem lá, estamos observando aí a foto, né, do emprego do comércio, tanta gente, né, que trabalha lá, que hoje estamos atualmente de portas fechadas, né, para o nosso bem, mas que é como eu já falei, a situação está difícil. O rural é o tipo de trabalho próprio das regiões agrárias, certo? Pela produção, pela produção de alimentos, né? Através dali, muitas pessoas tiram seu sustento, né? Plantam tanto para vender como para consumo próprio, né? Muitas vezes uns plantam feijão para vender para as indústrias, para outras pessoas e também para o seu próprio sustento de verduras, de frutas, né? Então, esse é o trabalho rural.
Autônomo, aquela pessoa que trabalha por conta própria, sem estar ligada diretamente a uma empresa, mas tem a documentação regulamentada. Como? Exemplo, tem gente que trabalha por conta própria, faz bolo, deu certo, começou a vender ali pouquinho, mas aí é tudo organizado, colocou um cantinho lá, uma lojinha para vender seus bolos. Tem gente que trabalha com xerox, né, fazendo artes gráficas, tem gente que trabalha vendendo roupas, certo? Então, são pessoas que trabalham por conta própria, mas que não estão ligadas a nenhuma empresa, mas que têm a sua documentação certa lá, paga uma quantia ao governo, né? Para poder trabalhar direitinho ali, para poder futuramente ter direito à sua aposentadoria, né? Então, formal é quando a pessoa trabalha para alguma empresa e tem a carteira assinada, né? Pessoas que trabalham no comércio, pessoas que trabalham de secretária, trabalham em farmácia, né? Pessoas que, professores. Então, tudo isso tem a carteira assinada. Então, por que é tão importante ter a carteira assinada? Porque aí eu vou poder ter alguns direitos, certo? Ter direito a férias, certo? As mulheres, quando têm bebê, né, tem auxílio maternidade, quando precisa se afastar. Então, por isso que é tão importante o trabalhador ter a carteira assinada, certo? Porque a partir daí ele vai ter alguns direitos, né? Informal é quando a pessoa trabalha aí de forma, já está dizendo, né? Informal, trabalha na feira, trabalha vendendo. Isso de forma que consiga só manter o seu sustento, certo? Muitos daqueles que trabalham no rural, né? Muitos deles plantam mesmo e vão lá vender o seu produto. Então, isso é um trabalho informal, né? A gente está vendo aí nas fotos, nas fotografias, né? Pessoas vendendo verduras, frutas. Então, esse é trabalho informal. E trabalho voluntário. É aquele trabalho que é realizado sem remuneração, sem fins lucrativos, sem receber nada em troca, sendo salário, certo? São pessoas que doam a vida para ajudar outras pessoas, que tiram um momento da sua vida, um momento do seu tempo, para ajudar outras pessoas. A gente tem aí o exemplo dos doutores da brincadeira, né? Tem os doutores da alegria também. São um grupo de voluntários, né? Que se vestem lá de palhaços e vão lá para alegrar a vida daqueles que estão ali em hospitais, né? Tantas crianças com câncer, pessoas que passam tanto tempo ali no hospital. Então, esse grupo de amigos se juntam e vão lá trazer a felicidade para algumas pessoas, certo? Outro exemplo aí que a gente tem são as pessoas que vão lá nas ruas ajudar outras, fazer doação, né, de alimentos. Tem gente que pega os alimentos, faz sopa, né? A gente vê muito isso aqui, graças a Deus. Então, existem tantas pessoas que se doam a vida para ajudar outras pessoas. Como eu já falei em outros vídeos, né? Não é preciso eu pegar uma doação, ter uma doação de alimentos, de roupas, para dar uma pessoa. Eu posso dar simplesmente carinho, né? Atenção, que tantos precisam, né? Muitos que estão lá nos hospitais, se a gente for visitar hospitais aqui da nossa cidade, quando pode, né? Que ultimamente a gente não está podendo fazer isso, mas se a gente chegar lá, a gente vê tantas pessoas que estão ali há quantos dias, né? Há tantos dias, gente. Precisando tanto, só que a gente escute ela, né? Que a gente dê um abraço. Então, é bem complicada, assim, a situação.
mas que o trabalho voluntário é um trabalho muito bonito, muito bonito. E é como eu disse da outra vez, né? Assim, todo mundo pode doar algo, todo mundo pode fazer algo por outro, né? Só basta querer. Ninguém, às vezes a gente pensa em doar, pensa só em doar coisas, doar alimento, roupa, mas não, a gente pode doar carinho, atenção, né? Como pode doar até o nosso sangue, né? Precisa-se de ser maior de 18 anos, eu sei que vocês são menores, mas que pode doar sangue para outras pessoas, né? E a gente está ali nesse ato, a gente está salvando vidas. E a gente também não sabe que se vai precisar um dia, né? Então, trabalho voluntário é um trabalho muito bonito, né? Então, todas as formas de trabalho, né, dos seres humanos, a gente tem que respeitar, porque cada um é de um jeito. Tudo é importante, né? Da mais simples a todas são importantes, né? Atualmente, o emprego é visto apenas como uma necessidade financeira, mas não é assim que o pensamento deve ser. Porque seja qual for o trabalho, até o trabalho voluntário, que é esse que a gente acabou de falar, que é sem salário, é uma produção e um resultado feito por alguém, né? É uma coisa que alguém fez, alguém se doou ali. Então, todo trabalho é importante, seja do mais simples a qualquer um, tá certo? Então, nós temos aí na foto, né, alguns tipos de trabalho, algumas formas de trabalho. Então, tudo é importante, tudo que se faz com amor, né? Então, quando a gente vai escolher a profissão da gente, a gente não deve só pensar, tudo bem que é importante a gente pensar que essa profissão é mais valorizada, outra não, mas a gente também tem que pensar se eu estou me sentindo bem, né? Se eu fazendo aquilo ali que eu goste, né? Se realmente aquilo ali vai me fazer bem, se eu vou todos os dias trabalhar. Eu sei que tem dia que, independente disso, a gente vai estar cansado, né? Tem dias que a gente não está tão bem. Mas será que aquele que eu faço, que eu vou escolher como profissão, né? Vai me fazer bem? Eu vou gostar de estar fazendo? Eu mesmo, desde pequenininha, sempre eu brincava lá com minhas bonecas de ser professora. E eu me sinto muito realizada na profissão que eu escolhi. Embora profissão que não seja tão valorizada, né? Infelizmente, e cada vez mais hoje em dia, é bem desvalorizada. Mas eu me sinto realizada, eu faço o que eu gosto. Eu acho que eu não poderia escolher outra profissão para a minha vida. Se eu tivesse que escolher de novo, eu ia escolher pedagogia. Então, eu me sinto realizada na profissão que eu escolhi. Então, é importante isso. É importante que a gente se sinta realizado, seja qual profissão for. Se eu quiser seguir a profissão de cabeleireiro, quiser cortar cabelos lá, pintar cabelos, então, assim, que eu faça com prazer, que eu faça o que eu gosto, né? A gente vê tantos profissionais que estão ali e não gostam do que fazem, estão de mau humor sempre, né? Então, a gente tem que pensar ali que a gente não precisa de estar só pelo dinheiro. Eu sei que muitas vezes a necessidade obriga, né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa que nem sempre a gente gosta muito. Depois que a gente tá adulto e tem a necessidade, tem o desemprego, né? Tem uma família para sustentar. Por isso que é tão importante desenvolver e aprender e estudar e querer escolher a profissão, né? Escolher uma profissão que gosta, tá certo? Então vamos lá, seguindo, vocês vão agora fazer as atividades do livro de vocês, da página 43 e 44, certo? Quando for mais tarde, a gente se encontra, tá bom? Tchau, até mais tarde.